Para cada etapa da sua jornada, existe algo a ser focado. Provavelmente, se você fatura 10 mil reais hoje por mês, você não deve focar nisso aqui que a gente tá falando, cara. Sim. Você deve focar em vender, Verdade. em trazer cliente, em aumentar seu faturamento. Você não tem um sistema de gestão, vamos supor que você usa o Drive aí. Bota ali no Drive, abre um documento Word e começa a documentar o que acontece na sua agência. Na parte de gestão de tráfego, na parte de atendimento do cliente. Né? Vamos supor aqui que você entendeu o nosso conceito e você entendeu que você precisa focar no serviço. Se o teu time comercial não tem a meta clara, ele não vai conseguir ter essa motivação para chegar. Então é importante, cara, tenha clareza, traga essa clareza pro comercial. O comercial é mais sobre números do que sobre vendas. Fala pessoal, começando o primeiro podcast aqui da Aceleradora de Agências, a nossa nova empresa de consultoria para donos de agências. Eu me chamo Leonardo Mendonça e eu estou aqui com o Wanderson Silveira e com o Lucas Araújo. Hoje eu sou sócio da VS Digital e da PowerFi, matriz que engloba todas as empresas de assessoria que nós temos aqui hoje, tá? A gente conta com mais de 150 clientes ativos e batendo aí 250 mil reais de faturamento mensal. Hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui para você que é dono de agência e quer escalar a sua agência aí para 100 mil, para 150 ou até 230 mil reais. E a gente vai falar um pouco de cada passo, o que é que você deve fazer para poder chegar lá. Lucas, se apresente um pouco aí para a gente começar esse podcast e logo depois a gente vai com o Wanderson. Fala pessoal, me chamo Lucas Araújo. Se você não me conhece, vai lá no meu Instagram. Meu Instagram é Lucas Araújo OV. Já fala o teu também, Léo, depois do teu Instagram. Meu Instagram é Lucas Araújo OV. Lá você vai encontrar muito conteúdo para agências, né? Eu gero conteúdo para isso, estou totalmente inserido no mercado hoje. Sou sócio dos rapazes aqui, né? Eu estou mais ligado ali na parte de receita, na parte de comercial, né? de venda. O Wanderson ali tá mais na parte de gestão, né? Ele é que toca a empresa, ele é o CEO. O Léo mais na parte de marketing. E vai ser um prazer estar compartilhando aqui conhecimento com vocês. Show de bola. Aprendendo também, né? Que, tipo assim, a gente convive todos os dias, mas às vezes tem coisa que o Wanderson sabe que eu não sei. É verdade. Coisa que eu sei que o Wanderson sabe. Isso aí. E aí a gente aprende todo dia. A intenção do podcast é esse, né? Fala pessoal, sou o Wanderson Silveira, tô no Instagram aí como Wanderson Silveira 1, sou sócio desses rapazes aqui na VS Digital e na PowerFi, né, onde a gente tem hoje mais de 150 clientes ativos, é um desafio diário e a nossa meta é chegar aí a 1.000, 2.000, 3.000 clientes ativos, né? E por isso a gente criou a aceleradora de agências para ajudar donos de agências também, porque a gente sabe que muitas vezes é um caminho solitário para esses caras, eles não têm um direcionamento, a gente teve muita dificuldade para poder implementar processos, para a gente implementar o nosso modelo de gestão. A gente vai passar tudo que a gente faz hoje na nossa agência. Eu senti falta disso, porque tem muitos gurus e muita galera que ensina sobre agência que não tem agência. Isso é muito doido, né? O cara ensina uma coisa que ele não vive. E hoje a gente vive essa parada. A gente continua vivendo, é o nosso principal business, é o nosso core business. A gente criou a aceleradora de agências para mostrar o nosso dia a dia, para a gente ajudar esses donos de agências também a alavancarem as vendas e o negócio deles. Inclusive, o tema de hoje, que o Léo vai falar qual o tema do podcast de hoje, engloba isso que tu falou, né? Viver isso aqui. Muitas pessoas eu vejo ensinando, não tem agência, ou já tiveram, hoje não tem mais, mas a gente vive justamente o dia a dia que tem a ver com o tema de hoje, né? Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a rotina de uma agência que fatura 230 mil reais por mês, né? E antes da gente começar a fazer a primeira pergunta, eu queria apresentar o meu arroba, né? Que eu acabei esquecendo aqui no primeiro podcast, mas é leomendonça.1. Tá? Segue lá, leomendonça.1. Show. Então, pra gente começar, gente, eu queria introduzir esse podcast aqui fazendo uma pergunta para vocês. Por que aceleradora? Por que a gente colocou esse nome Aceleradora de Agências? Boa. Eu queria que o Wanderson começasse explicando aí. Show. Vamos lá. O que acontece? Tem muita gente que vende curso ou mentoria ou coisas próximas a isso aí para donos de agência. O nosso foco, cara, é mostrar o modelo de gestão para essa galera. Porque muitas vezes o empresário, na verdade, não somente no ramo de agência, em vários outros segmentos, o cara, ele entra na parte mais técnica, né? O cara é gestor de tráfego, por exemplo, a grande maioria começou como gestor de tráfego, e criou sua agência e tal. É uma urgência, né? É uma urgência, e aí ele fica apagando incêndio todos os dias. Cara, isso é o que mais acontece, é o que mais chega pra gente aqui. O Léo sabe, ele faz a consultoria com a galera, ele sabe que a maioria chega com essa dor. Cara, eu não consigo, eu trabalho de domingo a domingo, eu não tenho tempo pra minha família, é uma loucura,
não consigo gerir o meu negócio de uma maneira sustentável, não consigo cuidar do estratégico. Eu tô 100% operacional, pagando incêndio todo dia, segunda-feira. Tem cara que fala, mano, segunda-feira é um dos piores dias porque os clientes vêm que nem maluco. E eu imagino como, porque na verdade não só imagino, como já vivi também lá no passado, como isso é ruim, chegando a ponto de você falar assim, cara, isso aqui não é pra mim, não é pra mim. Porque o cara vive ali num dia a dia punk, apagando incêndio o dia inteiro, não tem um negócio a longo prazo, não tem um negócio sustentável. Ele é o gestor de tráfego, ele é o marqueteiro, ele é o vendedor. Ele é tudo. o cara Não, e é um processo, cara. A real é que é um processo que a gente viveu isso, né? A gente viveu como gestor de tráfego, como cara que faz atendimento, como tudo. Isso acontece. Inclusive, a gente tira o primeiro insight disso. Cara, você, dono de agência, você não é o seu produto, cara. Para de confundir. Eu já vi caras que tinham 50, 60 clientes, né? E o cara tava pensando em desistir da agência dele porque estava se sentindo muito sugado. Porque ele acha que ele é o produto dele, ele acha que ele precisa vender, ele acha que ele precisa entregar. E detalhe, o ticket médio desse mesmo cara era R$1.000, R$1.200. Então, primeiro ponto, cara, você não vai conseguir escalar a tua agência com esse ticket médio. Já a gente fala sobre isso, Hoje, né? Como é que a gente aumenta esse ticket médio. Exatamente. Hoje, por exemplo, um gestor ele não deve ter contato 100% com o cliente. Ele deve ter contato com os clientes mais seletos. Os clientes que deixam mais dinheiro na base, os clientes que mais geram LTV. Se você quiser ter contato com todos os clientes, você vai ficar sugado e você não vai conseguir escalar o seu negócio. Então, dono de agência, você não é o seu produto. Aprenda isso. Voltando à sua pergunta original sobre por que aceleradora, né? Cara, o nosso objetivo é acelerar as agências de uma maneira sustentável e que se perpetuem no mercado, onde eles criam a marca deles, onde eles consigam criar um modelo de gestão para eles não ficarem presos no negócio. Então a gente vai falar sobre gestão, sobre venda, sobre comercial, a parte técnica, tudo que um dono de agência precisa saber para ele focar 100% no estratégico da agência dele e não ficar preso ao operacional. Né? Para vocês terem ideia, hoje a gente não fica em contato com o cliente, a gente não está mais entrando em grupo de cliente, né? A gente tem uma equipe para isso, a gente tem um operacional, tem um tático, nós três estamos no estratégico do negócio. Que inclusive são tão competentes quanto a gente. Exatamente, na verdade, até melhores muitas das vezes. Até melhores. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, de como é que a gente contrata essas pessoas, né? Como é que a gente estimula, motiva pessoas que são como nós e podem chegar ao nível que a gente está hoje. Trazer as pessoas certas. Exatamente. Mas falando sobre acelerar, cara, por onde é que vocês começariam a acelerar uma agência que hoje fatura ali 20, 30 mil reais por mês? Como é que vocês começariam, de fato, a crescer esse negócio? Onde é que vocês começariam a delegar? Como é que vocês começariam a operacionalizar? Me fala um pouco sobre isso aí. Que é o quebra-cabeça. Só complementando aqui o que o Vandes falou sobre a aceleradora, né? Eu acho que esse nome também é pelo fato do que a gente entrega, né? Uma entrega personalizada. Então, a gente veio para o mercado, não foi para ser mais um. Não foi para criar mais um produtinho, um infoproduto, o que tem na maioria do mercado. A gente veio para ser uma empresa. Né? Que um negócio, é um CNPJ. Não é o Lucas, não é o Wanderson, não é o Léo. É a empresa. A gente veio para criar uma entrega diferenciada e personalizada. Que não existe no mercado hoje. Que, de fato, acelere o negócio do cara, que esteja ali vendo os números, que gere growth, que gere crescimento. Então, eu acho que a proposta da aceleradora é justamente essa. A gente não tem os produtos mais baratos, mas a gente tem os melhores produtos. Cada caso é um caso, né, Lucas? Cada pessoa é uma pessoa, cada agência é uma agência. Não existe ali um padrão certinho do que uma agência é. Cada agência é diferente, um nicho diferente, entrega diferente, operacional diferente, marketing diferente. Por isso que cada caso é um caso. A gente não foca ali em vender algo bruto. A gente foca em personalizar isso para a pessoa, para que eles tenham os melhores resultados possíveis. É isso aí. Agora, respondendo a tua pergunta. Cara, qual o primeiro passo para acelerar uma agência? O primeiro passo é você entender aonde é que você está hoje. A maioria dos donos de agência não tem clareza qual a fase atual que ele está. E se você não tem clareza da fase atual que você está, você não vai ter clareza dos seus gargalos. Por exemplo, eu vi um cara que tem 50, 60 clientes com ticket médio de R$1.000 que estava pensando em largar o negócio dele. Por quê? Porque ele não sabia onde é que ele estava. Primeiro, ele não sabia que 50, 60 clientes é uma base boa de clientes, que ele consegue trabalhar e fazer upsells. Sim. Ele não sabia, e com isso ele não conseguia ter clareza que o ticket médio dele estava muito baixo, que ele precisava de gestão. Então, assim, o primeiro passo, cara, você quer acelerar a sua agência? Aonde eu estou hoje.
ponto. Primeiro ponto. Estou no ponto A. Né? Minha fase atual é essa. Quais que são os meus gargalos? Segunda pergunta que você vai se fazer. Como eu posso resolver isso? Quem eu vou procurar? Quem eu vou me conectar para resolver isso? Aonde é que eu vou aprender para resolver esses problemas? Porque todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Por exemplo, há um ano atrás, nosso ticket médio era R$ 1.500. Sim. Hoje é 2.200, 2.300. Então, para tudo tem Aqui, ó, solução. olha só, a gente acabou de receber uma transferência de um cliente aqui de R$ 3.000. Aí, ó. A gente tem... Mostra ali na câmera aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vai conseguir focar aí. Venda ao vivo, viu? Ao vivo. Aqui. Então, assim, cara... Isso é gestão, né, cara? Isso é gestão. Isso é gestão. Vendas, o time comercial ali trabalhando de maneira automática. É óbvio que não é automático. Você tem o tempo ali de treinamento. Mas segundo ponto, como que eu posso resolver esses problemas? Todas as respostas estão nas perguntas. Eu acredito nisso. Então, se você sabe fazer bons questionamentos, você consegue encontrar boas respostas. A maioria das pessoas, elas não encontram boas respostas porque elas não fazem bons questionamentos. Boa. Então, cara, se questione o seu modelo de negócio atual, aonde é que você quer chegar. E o terceiro ponto, cara, aonde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar com esse negócio? Porque é aquela frase clichê. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E às vezes o cara não tá com a energia alocada na agência dele, o cara não está com a dedicação que ele deveria estar, porque ele não sabe onde ele pode chegar com o negócio de agência. O negócio de agência é muito promissor, né? O Vandos vai poder até falar agora, mas hoje a gente está no mercado que não tem nenhuma empresa no segmento que está aberta na bolsa. Pior. Isso é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, embrionária ainda. Sim. E só complementando o que o Lucas falou aqui, muitas vezes as pessoas não têm clareza de onde elas estão, porque elas não têm como se comparar a outras pessoas. Às vezes elas não estão no ambiente certo, às vezes elas não se conectam com outros donos de agências, elas não sabem exatamente onde é que eles estão, o que é que eles fazem para chegar lá. Então elas vão dar um tiro no escuro. Exato. Elas não sabem o caminho que ela tá perseguindo. Então a primeira coisa que eu faria, sendo dono de agência aqui, tô perdido, o que é que eu faria? Me localizaria. Boa. Cara, eu me conectaria com outras pessoas ao meu redor, com outros donos de agências, entenderia o modelo de negócios dele, para entender o que é que eles fizeram para chegar onde é que eles estão. Esse negócio de modelagem, cara, uma coisa que eu falo muito. Inclusive, antes do podcast, eu tava falando aqui sobre modelar. E a maioria das coisas que eu fiz até hoje não foi criando do zero. Foi modelando algo que já existia. Melhor forma de crescer, cara. E o mais doido não é sobre copiar, é só você falar assim, cara, eles fazem dessa forma, como eu posso modelar eles aqui? E fazer algo diferente que tá próximo da linha, do princípio do que eles fizeram, onde eu consigo criar algo diferente, mais modelável ao que já existe. A chave da questão é essa, né? É você modelar algo que funciona e gerar autenticidade. Exato, exatamente. Por exemplo, a VS Digital, que é uma assessoria nossa, que é uma assessoria especializada no mercado mobile, né? A maioria das agências, e isso a gente tá falando, pessoal, a VS Digital já tem quase 2 anos. Isso bombou há pouco tempo, esse negócio de agência nichada. Mas há 2 anos atrás não tinha. Entende? Então eu vi os caras, faz aqui a parte de tráfego, marketing para empresas. Aí eu falei assim, e se a gente nichasse? Por conta de eu já ter experiência no mercado mobile, e se a gente nichasse? Isso aqui seria um puta diferencial. Um negócio que funciona, que é o modelo de gestão de agências, plugado a um conceito único, que é uma agência especializada no mercado, sabe? Isso fez com que a gente crescesse ao tamanho que a gente está hoje. Né? A gente iniciou o ano esse ano agora, média com 30 clientes, hoje a gente está com 150. Olha só como a gente cresceu nesse tempo. Não só em número de clientes, mas em ticket médio também, ticket médio, faturamento, time. A gente iniciou o ano com 6 pessoas, a gente tem quase 30 na equipe. Olha só que loucura. Só que, cara... Só na VS Digital, né? Fora... Exatamente. Sabendo muito bem onde a gente quer chegar. Esse é o ponto. Porque às vezes... Esse dia a gente tava no evento, eu e o Lucas, para donos de agências, e o cara perguntou, quem acredita que o modelo de agência é escalável? Não é escalável. 95% levantou a mão. Aí eu falei assim, caraca, Lucas, olha isso aqui. A galera, eles são muito céticos, porque eles vivem um dia a dia de apagar incêndio, que eles falam assim, cara, é impossível escalar essa parada. Eu vou escalar um negócio que eu vou ter que ficar apagando mais incêndio? Não faz sentido. É a falta de clareza, né, cara? Aí eu falei, caramba, essa galera precisa muito de entender o que eles fazem de verdade. Tipo, o empresário, ele não vende, ele não entrega. Não, o empresário, ele faz gestão. Ele faz gestão das pessoas, dos recursos.
Inclusive, uma coisa que foi difícil eu me acostumar com o tempo foi que, cara, você que é empresário, você que é dono de agência, infelizmente a sua rotina vai ser acordar, estudar e falar com pessoas. É isso que você vai fazer. Eu passo o dia inteiro falando com gente. E a gente começa a criar prazer nisso também, né? Você falou Exatamente. infelizmente, mas infelizmente pra você iniciar. Mas daqui a pouco você começa a pegar prazer nisso. Porque no começo o cara vai achar que ele tá improdutivo. Eu Exato. passei o dia inteiro falando com pessoas, mas você Parece que que é eu não fiz nada, empresário... parece que eu não sentei a bunda na cadeira e trabalhei. Exatamente. Você que é empresário, irmão, o seu papel é esse. Seu papel é resolver conflitos de colaborador. Seu papel é trazer as pessoas certas pro teu time. Principalmente Seu papel é manter as pessoas alinhadas com o propósito do teu negócio. Seu papel é esse. E você falou uma coisa muito importante. O dono de agência, ele tem uma crença de que o negócio não é escalável. Porque ele tá todo dia ali resolvendo problema. Tá. E, cara, deixa eu te falar um negócio. Você dono de agência, você empresário também, você paga colaborador para resolver problemas. Então, você tem que aprender a colocar os problemas menores, os problemas medianos na mão de quem você paga. Você paga justamente para resolver menos problemas. Exato. Você está pagando para resolver menos problemas. E o problema é que, por você não saber contratar, você não saber reter, ao invés de você ter pessoas que resolvam os seus problemas, tem pessoas que geram mais problemas para ti. Posso trazer uma clareza sobre isso aí? Pode finalizar a linha de raciocínio. Então, eu sempre falo, galera, pro time, né? Uhum. O papel de vocês é resolver problemas. Só chega em mim, só chega no Wander, só chega no Léo, problemas que de fato só a gente consegue resolver. Justo. E quando você vai chegando numa etapa de agência, tem que ser assim, ó. Problema chega, colaborador resolve. Se ele errar, aí é que você fala, olha, na próxima melhora isso. Não é ele ficar confirmando com você o que tem que fazer. A gente dá liberdade para ele tomar as decisões e se ele errar, ele aprender com o erro. Chega um ponto da sua gestão que você não pode estar confirmando tudo. Justo. Só queria complementar alguma coisa que o Lucas falou aqui, que a gente estava comentando esses dias. A escala de qualquer negócio, seja uma agência, seja qualquer business que você tem, é sobre pessoas. Isso é um princípio, cara. Cara, você escala com mais pessoas, você escala subindo o seu nível de liderança. Tem vários níveis de liderança e você começa gerindo a si mesmo. Um empresário que não tem clareza de onde é que ele está, um empresário que não tem clareza do caminho que ele está seguindo, uma agência que não sabe onde ele pode chegar é porque ele não tem gerenciamento sobre si mesmo. Ele nem estuda o mercado, ele nem sabe o que é que ele pode fazer, onde é que ele pode chegar, como é que ele vai gerenciar outras pessoas. E aí ele passa para o próximo passo. Quando ele começa a entender essa clareza, ele passa a gerenciar outras pessoas que vão resolver esses problemas menores, como o Lucas estava falando aqui. Então, primeiro passo é gerenciar a si mesmo, né? Exatamente. Gerenciar a si mesmo. Após gerenciar a si mesmo, gerenciar outras pessoas. Após gerenciar outras pessoas, gerenciar gerentes dessas pessoas. E aí você vai subindo no pipeline da liderança até um ponto que você só fica no estratégico. Só é como conselho. Até porque o empresário ele quer isso, né? Ele quer liberdade. Ele quer chegar num nível onde ele possa ter mais liberdade e só a cabeça dele poder ditar o rumo da empresa. É o que mais dá tesão de fazer, né? É o que mais dá tesão de fazer, cara. Só que pra você chegar lá, você tem que passar por esses níveis. Tem que passar. Mas o maior problema é que a galera não sabe disso. E aí ele fica perdido. E ele acha que não tem uma luz no fim do túnel e não existe uma solução para isso. Então vou trazer uma clareza mais pro dono de agência aqui, tá? Como eu falei, geralmente o cara começa como gestor de tráfego. Ele vai lá, conhece o Pedro Sobral, faz a comunidade Sobral, aprende muito bem fazer tráfego. Show de bola. Aí ele começa a captar um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes. Chega a 10, 15, ele começa a ficar sobrecarregado. Ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que captar cliente, ele tem que fazer entrega, tem que fazer onboarding, tem que ter uma ferramenta de gestão, tem loucura, reunião, ele faz tudo. Cara, você tá nesse momento, faz o seguinte, primeiro passo, contrata um gestor. Bota no seu lugar. Você começaria delegando para o operacional. Não, eu tô falando aqui o que eu fiz. Tá? Foi o que eu fiz. Pronto, contratei um gestor. Certo? Falei, agora eu preciso de um gestor para mim ter mais tempo. Um analista, né? Um analista, que a gente chama de analista por conta de... Enfim, eu não vou comentar aqui, mas a gente chama de analista de performance. Tá? Então a gente contrata um analista porque a galera chama de gestor. Analista de gestor de tráfego. Contratou, beleza. Treina esse cara, ele vai cuidar do atendimento e da parte de gestão de tráfego. Bota tudo na mão dele. Tu vai focar na onde? Tu vai focar em fechar mais clientes. Porque eu tô falando exatamente o que aconteceu. Por que fechar mais clientes? Porque aí daqui a pouco você contrata mais um gestor, daqui a pouco você contrata CS, que é para ficar no atendimento. Pô, tô com um monte de CS, um monte de gestor, bota um gestor de projetos, um gerente de projetos, para poder cuidar dessa galera.
Então, recapitulando, contratou um gestor de tráfego, foca 100% na venda. Beleza? Estruturou sua venda ali, tu tá como closer, deve estar sobrecarregado pra caramba. Show. Contrata um ACS para poder ajudar o gestor. Daqui a pouco começa a treinar um closer. Pra que é um galera que não ACS, sabe mano? o que é CS. Pronto. Que é um Customer ACS? Success. Ela fica responsável pelo sucesso ao cliente. Geralmente ela fica na parte de atendimento. Respondendo grupo, fazendo reuniões de alinhamento com o cliente, resolvendo conflitos, intermedia, por exemplo, se você faz a parte de design, intermedia entre o design, intermedia entre o gestor de tráfego, resolve conflito, na parte de sucesso ao cliente. Cuida ali da satisfação dele, tá? Para manter esse cliente na base. E o gestor de tráfego na parte de tráfego ali. Outra coisa, não vem com um monte de milhões de produtos. O que eu recomendo para você que está iniciando, com 10, 15 clientes, cara, faz o básico bem feito. Foca em uma coisa só, né? Arroz com feijão. Cara, faz só gestão de tráfego. É tipo Só assim, gestão de tráfego. a Nutella é boa, o brigadeiro é bom, a lasanha é boa. Mas se você é um cara que não tá sabendo nem fazer o arroz com frango direito, não vou nem falar arroz com feijão. Arroz com frango, que frango é mais fácil do que fazer feijão. Você Quem fazer dirá feijão. fazer uma Nutella, né? Exatamente. Se você não tá fazendo nem um arroz com frango bem feito, você quer fazer a Nutella pra quê? Você quer fazer o brigadeiro pra quê? Sabe o que acontece? Começa entregando serviços que vão gerar de fato resultado pro cara, que você Isso. consegue entregar com excelência maior. E aos poucos você vai se tornando uma agência full service, que é agências que vão escalar mais. Mas isso aos poucos. Aos poucos, Tem um vai foco. respeitando o processo. Tem um foco. Pra que vocês tenham ideia, a gente nem foca em ser full service ainda. Exato. A gente que fatura 250, 230 mil por mês, a gente não pensa em ser full service ainda. Porque a gente ainda tem muita margem para poder escalar fazendo uma coisa só, focando a energia num lugar só. Isso é um problema de muitos donos de agências. Eles acham que pegar vários nichos, pegar várias pessoas, várias soluções, vai resolver o problema dele. Não vai, temporariamente, cara. Inclusive, Exatamente. corre o risco do cara, por exemplo, pegar vários serviços. O risco que tem o dono de agência pegar vários serviços, pegar todo tipo de empresa, é que o cara ele vai começar a entregar tanto, ele não vai ter braço para entregar, ele não vai ter clareza do serviço que ele está entregando, ele Isso não é vai uma ter loucura. clareza se aquele serviço está gerando lucro. E aí o que vai acontecer? Corre risco de prejudicar o fluxo de caixa dele, corre risco de ele ter um turnover, porque ele não vai ter turnover, para quem você não sabe, é a taxa de saída dos seus colaboradores, porque você não vai ter braço para entregar, você corre risco de aumentar o teu churn, porque você vai querer entregar muito e não vai conseguir entregar. Então você corre vários riscos de se desanimar no meio do caminho. Então, cara, para que você não tenha esse risco, eu aconselho que você comece entregando serviços mais básicos para um nicho e, Escaláveis. de preferência, que esses serviços sejam escaláveis, né? Serviços que não dependam tanto da mão de obra humana para entregar, né? Por exemplo, serviço de tecnologia, planilha, conteúdo, e que você vai conseguir ter clareza ali na hora de entregar o serviço. E um ponto muito importante pra gente tocar aqui é que você escolhendo o nicho, provavelmente, quando você está começando ali, você entregando uma solução única, é muito mais fácil de você delegar isso. Porque você Muito mais. consegue criar processos que são totalmente replicáveis. Então você delega isso para uma pessoa que ela não vai precisar mais de você. E um time inteiro consegue se associar a isso e você crescendo a sua escala nesse sentido. Então você entrega a gestão de tráfego, por exemplo, para a loja de iPhone. Você começa a treinar um gestor de tráfego para poder fazer isso. Uhum. Esse gestor está treinado. Agora tem um playbook, que é um script de processo que ele tem que seguir. Quando entrar outro gestor, ele só vai ler aquele playbook. Exato. Esse gestor ele vai entrar de fato com uma performance muito mais alta, porque ele já tem aquele processo desenhado. É diferente de um cara que oferece vários serviços para vários nichos, por exemplo. Não tem esse controle de gestão e acha que vai estar tudo bem. Não vai estar. Ele não consegue escalar as vendas dele porque ele está focado ali no operacional, em pagar incêndio e fazer um monte de coisa. Sim. Então, o fato de você nichar, de você focar em uma coisa só, em um cliente só, em uma solução só, não só aumenta seu know-how, como aumenta seu posicionamento, como aumenta sua autoridade, como aumenta sua oferta, porque você vai estar prestando serviço para um nicho só, então você vai saber muito mais do que esses caras precisam, e como aumenta sua capacidade de delegar e gerir aqueles colaboradores. Vamos fazer o seguinte, vamos agora focar no tema do podcast, que é o dia a dia Boa. de uma agência, né? Tá. Que fatura, que tem mais do que 150 clientes ativos. O Vando está mais envolvido na parte de gerência, né? Ele toca a empresa, ele é o CEO. Eu estou mais envolvido na parte de receita, de vendas. O Léo está mais envolvido na parte de marketing. E vamos fazer o seguinte, o Wanderson vai fazer perguntas para mim sobre atração de clientes, sobre growth, que é o que eu cuido hoje.
Boa. Eu vou fazer perguntas de criação de processos para o Wanderson e o Wanderson vai fazer perguntas para o Léo de marketing e vice-versa. A gente vai Tá. fazendo isso. Boa. Né? Então Uhum. vamos fazer dessa forma. Eu Bora. pergunto para o Léo de marketing, Tá. eu pergunto para mim e assim por diante. Bora. Beleza? Bora. Boa dinâmica. Então, vou começar, né? Já que eu puxei, vou começar fazendo uma pergunta para o Wanderson. Uhum. Wanderson, eu tô escalando a minha agência, tô ali com 15, com 20 clientes, faturando ali 20, 30 mil reais. Tá. Não tem um processo ainda. Ou melhor, tô começando a criar os meus processos. Uhum. Qual que é a cronologia, Tá. qual que é o passo a passo para fazer um processo rodar bem, Uhum. criar um processo, organizar o processo e fazer ele rodar bem? Qual que é o passo a passo ali? Tá, vamos lá. O que você precisa fazer? Foi algo que o Léo comentou do playbook, tá? Primeiramente, o cara precisa ter um playbook da empresa dele. Então, vamos lá. Você não tem um sistema de gestão, vamos supor que você usa o Drive aí. Bota ali no Drive, abre um documento Word e começa a documentar o que acontece na sua agência. Na parte de gestão de tráfego, na parte de atendimento do cliente. Né? Vamos supor aqui que você entendeu o nosso conceito e você entendeu que você precisa focar no serviço, principalmente você que está nesse estágio. Vamos supor que você é focado 100% na parte de tráfego pago. Então, eu atendo aqui clínica odontológica. Qual que é o modelo de campanha para esse tipo de cliente? Cara, documenta tudo. Qual campanha, qual tipo de criativo, qual tipo de copy, desenha. Se possível, nesse documento, na verdade, além desse documento como adicional, faça vídeos, onde você mostre você subindo campanhas, analisando campanhas, o que você faz no seu dia a dia, como é o seu dia a dia com seus clientes, o que você faz quando você acorda com os clientes, você responde o grupo, você analisa as campanhas, como você analisa, você sobe os criativos, como que é ali o seu dia a dia e documenta tudo que acontece dentro da sua agência. Então, você documentou toda essa rotina, coloca dentro desse documento e depois, quando você for delegar isso, você vai contratar, por exemplo, um gestor de tráfego e você falar, fulano, olha só, agora a gente vai fazer o processo de onboarding aqui seu dentro da nossa agência. Então, eu vou te apresentar todos os nossos processos, o que acontece no nosso dia a dia e eu vou te entregar alguns vídeos aqui que eu gravei, que são como se fossem aulas, onde você vai assistir e vai entender mais como que é o nosso processo e o que a gente faz para os nossos clientes. Fechou, fulano? Beleza, aí vai ter um processo de onboarding para esse gestor. E ele vai assistir tudo isso e vai pedir para ele também ler esses documentos. O que é onboard, para ficar mais claro para a galera? Tá, geralmente o dono de agência ele sabe por conta dos clientes que ele faz também. Mas onboard é o processo de entrada ali de um cliente ou de um colaborador. Show. O mesmo onboard que você vai fazer para o cliente, você tem que ter onboard de colaborador também. Exatamente. Não é só você pegar e joga ele lá dentro. Que é o que acontece na grande maioria das vezes, tá? E aí o cara entra perdido, faz cagada, ele fala assim, não, eu não sei contratar, ou ele fala, só tem gente imprestável. No final das contas é isso, o cara coloca a culpa na pessoa e nunca ele olha pra ele. Porque, cara, você delegou certo? Você deu prazo certo? Você trouxe clareza? Você mostrou como funciona o processo de fato? Se você não fazer isso, fica difícil. Sim. A culpa é tua, no final das contas. Então, o primeiro passo é criar um playbook. Um playbook, um documento onde você coloca todos os processos. Teve algo que o Léo comentou também sobre processos que eles meio que são padrão. Se chama POP, que é Procedimentos Operacionais Padrão, tá? Como a gente, por exemplo, a VS Digital, ela iniciou de forma nichada, a gente tem um POP muito claro. Por quê? O modelo de campanhas, o modelo de tráfego, por exemplo, para a loja iPhone, ele segue um padrão. Então, dentro desse documento é muito mais fácil. Agora, se o cara atender vários tipos de segmentos, por exemplo, ele atende uma clínica, ele atende imobiliária, ele atende uma loja iPhone, para cada tipo de segmento ele vai ter que colocar um playbook, ele vai ter que colocar o POP. Então, para uma clínica, qual o tipo de campanha você usa, como você analisa? Para uma estética, como você faz? Então, para cada segmento ele vai ter que criar o POP ali, que é o procedimento operacional padrão. E depois de desenvolver o playbook, né, o cara vai ter o que ele tem que fazer. Sim. Como garantir que ele vai fazer aquilo? Como garantir que aquele processo vai ser seguido? Exatamente. Show de bola. Primeiramente, tem que ter acompanhamento. É delegar e não delargar. Que a galera faz. Geralmente, eles delargam. Fala assim, irmão, eu vou te contratar aqui, você se vira para executar, não quero nem saber. E aí vai ser um puto de um problema. Esse cara tem que ser acompanhado de perto, pelo menos por um mês. Até ele pegar como funciona a sua agência. Porque por mais que o cara tenha experiência de tráfego, por exemplo, ele tem o seu jeitão de fazer as coisas. A sua agência tem outro modelo. Então você tem que acompanhar esse cara.
e dar tarefas, prazos claros para ele também. Então, fulano, eu quero que você faça isso nesse prazo aqui. E quando esse prazo findar, eu vou chegar em você e vou perguntar. Se esse cara não fez, por que ele não fez? Faltou alguma coisa? Talvez ele fale para você, cara, eu não fiz por conta que eu não sabia fazer. Você pode falar para ele, irmão, da próxima vez que você não saber fazer, chega em mim pra gente poder conversar e eu te ensinar. Só que, para resolver isso aí, eu vou pegar e vou criar um playbook disso. Desse procedimento, desse processo que não foi executado, dessa tarefa que não foi executada, para você entender da próxima vez o que tem que ser feito. Então, se a pessoa chegou em você e fez a mesma pergunta 2, 3 vezes, tá errado. A mesma pergunta, tá errado. Na segunda vez, você já fala assim, cara, vou registrar isso aqui. Porque da próxima vez que ele vir me perguntar, ele não vai me perguntar. Ele vai consultar o playbook. Fulano, como faz tal coisa? Irmão, é o seguinte, tá lá dentro do playbook, dá uma olhadinha lá. Por quê? Você, como empresário, você vai conseguir otimizar seu tempo. E aí sim você vai ser um gestor da sua empresa. Gestor da empresa. Sim. Você vai estar olhando no estratégico dela. Entendeu? Explica sobre a ferramenta que a gente usa para controlar isso. Eu ia perguntar isso. Show. A gente usa o ClickUp hoje, que é uma puta de uma ferramenta de gestão. Tem outros no mercado, Trello, tem o Monday, tem Asana, enfim, tem infinitos ferramentas de gestão. Mas o que a gente mais gostou e se adequou foi o ClickUp. Ele é perfeito, ele tem automações, tem muita coisa. A gente tem o nosso playbook lá dentro do ClickUp também. Então a gente tem muito de cultura de tudo num lugar só, sabe? Não precisar ficar entrando em vários lugares. Então, como a nossa cultura é de estar tudo num lugar só, facilitado, fácil acesso, a gente coloca tudo lá. Então os processos, aulas, esse tipo de coisa, está tudo dentro do ClickUp. Então, cada pessoa tem uma área dentro do ClickUp, por exemplo, o colaborador, o gestor de tráfego, ele tem uma área dentro do ClickUp, ali de tarefas, onde você como líder dele, do gestor, eu preciso que esse gestor faça tal coisa. Você vai lá e lança a tarefa, marca ele e coloca o prazo. Entendeu? Show. Inclusive, então, se quem estiver assistindo aqui quiser entender um pouco mais sobre o ClickUp, sobre como organizar os processos, deixa aqui no comentário que a gente vai poder estar te ajudando com isso. Boa. Inclusive, aproveitando para fazer um pitch aqui, você que quer acelerar a sua agência, você que quer desenvolver mais o seu negócio, a gente tem um programa de aceleração gratuito. Então, você que quer ter uma consultoria aí com o nosso time, escaneia o QR Code que vai estar na tela. Vai estar aqui. Marca uma consultoria aqui, ou vai estar em algum lugar aí dessa tela e você escaneia o QR Code. Voltando aqui pro assunto, né? Então, pelo que eu entendi, o Vandos falou, cara, vou até complementar, se você me permite. Claro. O primeiro passo, eu acho que, como você bem falou, é encontrar um padrão. O processo se cria através de padrões. Se você não tem um padrão, você não tem um processo. Então, o processo é basicamente, para que você entenda o que é um processo, é algo que se repete rotineiramente. Se uma coisa se repetiu uma vez e repetiu a segunda vez, e você não criou um processo, é falha sua como gestor. Sim. Se essa coisa ela tende a se repetir, se você já prevê que essa coisa vai se repetir, você já deve desenvolver aquele processo. Então, não existe processo sem padrão. Comece a identificar os padrões da sua empresa. Massa. Boa. Tem uma pergunta para fazer para você, Lucas. Cara, falando aqui sobre o dia a dia de uma empresa que fatura o que a gente fatura, de uma agência, melhor dizendo, né? Eu queria voltar no assunto de comercial. Boa. Queria falar sobre assunto de comercial. Queria entender como é que um time de alta performance desse nível performa hoje em dia. Queria que você explicasse um pouco de como é que você estrutura esse time, como é que a gente estrutura esse time e como é que um empresário que quer chegar nesse nível deve estruturar, deve começar a fazer isso. Coração da empresa, né, cara? O coração da empresa é o comercial. Eu acho que o comercial, ele é o coração da empresa. Eu acho que é um dos setores mais importantes de uma empresa, atrelado ao marketing, né? Geralmente o empresário, ele não consegue ter uma visão holística de olhar para quê? Para a receita e não só para comercial ou só para marketing. Então, o primeiro ponto é você ter uma visão mais clara, uma visão holística. O que é uma visão holística, Lucas? É uma visão que você consegue ver de fora. Você consegue olhar para o marketing, para o comercial de maneira mais estratégica. Comercial e marketing andam juntos. O primeiro ponto é esse. Às vezes você acha que o problema está no comercial, só que às vezes o problema está no marketing. O marketing não está aumentando o brand suficiente, não está trabalhando o brand suficiente, não está gerando leads qualificados. Para que você entenda, existem 2 tipos de qualificação, que é MQL e SQL. Para que você que não sabe o que é isso, MQL significa a qualificação vinda do marketing e SQL a qualificação vindo do comercial. Então, primeiro ponto, visão holística. Depois eu vou começar a olhar, cara, onde é que está o gargalo? Está no meu marketing ou está no meu comercial? O marketing está gerando
leads suficientes, qualificações suficientes. O meu comercial está conseguindo converter esses leads. Existem métricas de growth dos dois lados. Para que você entenda o que é mentalidade de growth, basicamente é você pegar uma métrica e criar submétricas dentro dessa métrica. Por exemplo, eu tenho um no-show. O que é um no-show? É a taxa de pessoas que não comparecem à reunião. Então, se eu tenho 100 pessoas que marcam reunião e 20 não comparecem, eu tenho um no-show de 20%. Só que dentro do no-show você pode ter várias métricas dentro disso. Você pode ter no-show por canal, no-show por SDR. Isso é growth. Você pegar uma métrica e colocar várias métricas dentro dela. Isso é growth. E comercial, por incrível que pareça, tem muito mais a ver com números, tem muito mais a ver com dados, Marketing com também. growth. Marketing comercial tem muito mais a ver com dados, com growth, do que com venda ou com copy ou com tráfego, como a maioria das pessoas pensam. Putz, isso é game changer. Às vezes, o empresário, ele acha que ele é o bichão da goiaba das vendas, só que aí na hora de criar um processo claro de números dentro de um comercial, ele se embanana todo. Sim. Né? Então, o comercial é número. Por exemplo, tem uma métrica que a gente chama que é MTD, Monthly Date. Basicamente, você olha para duas coisas dentro dessa métrica. Quanto que você tinha faturado nos meses anteriores naquele dia do mês, e se naquele dia do mês você está de acordo com a sua meta. Isso tem que ser feito diariamente, pelo seu coordenador comercial ou por você mesmo. Então, existem várias métricas que conduzem o time comercial. E time comercial, geralmente, ele tem um perfil de não olhar para o número. Ele tem um perfil de olhar para pessoas, para venda, e no achismo, e não olhar para números. Então, é importante que tenha essa clareza, porque a clareza dentro do teu time comercial vai gerar uma coisa chamada motivação. Meta, por exemplo, tem que ser no quadro, tem que ser explícita. Meta tem que estar todo dia no quadro. Qual que é a meta de hoje? Qual que é a meta do meu closer? Qual que é a meta da empresa? Tem que ter claro isso. Quantas reuniões tem hoje? O cara precisa bater o olho e saber, porque aquilo vai gerar motivação. Se o cara é igual assim, eu tô correndo numa esteira. Eu tô correndo 5 km. Eu corro todos os dias, então eu sei muito bem disso. Eu tô correndo 5 km. Se eu for pensar nos 5 km, eu vou ficar com preguiça de chegar nos 5. Agora, se eu tô olhando para 1 km e eu chego no 500 metros, eu falo assim, cara, só falta 500 metros. Eu chego no 700 metros, cara, só falta 300 metros. E da mesma forma isso serve para o teu time comercial. Se o teu time comercial não tem a meta clara, ele não vai conseguir ter essa motivação para chegar. Então é importante, cara, tenha clareza, traga essa clareza para o comercial. O comercial é mais sobre números do que sobre vendas. É óbvio que as vendas, o processo de venda vai fazer os números. Mas você consegue melhorar a sua venda, a sua pré-venda, se você tiver clareza nos números. Então, primeiro pilar, entender sobre isso. Entender qual conceito. Eu falei sobre visão holística e agora falei sobre ter clareza desses dados, né? Na verdade, é o segundo pilar. Terceiro pilar, cultura. Cultura. Qual a cultura do teu time comercial? Eu estava falando isso. Ontem o nosso time comercial ficou até 9h30 na empresa. Era o último dia do mês e eu falei assim, pessoal, sendo bem sincero e rasgado aqui com vocês. O time comercial tem que ser louco, tem que ser maluco. É os doidos da empresa. Mas doido não significa que não vai seguir regras. Mas tem que ser os malucos da empresa. Venda é energia. Venda é energia. E pessoas que têm perfil comercial, ela só funciona na base da loucura. Ela tem que ser meio biruta da cabeça, biruta das ideias. Eu nunca vi um time comercial de alta performance ser normal. Você pega os maiores times comerciais. Se a sala comercial... Eles não são normais, cara. Se a sala comercial tá quieta, tá errado. Exatamente. Né? Então, assim, você pega os maiores times comerciais, eles não são normais. Verdade. Né? Inclusive... E assim, só complementar. Existem dois tipos de cultura do time comercial. A Nutella, que é os engomadinhos, e os malucos da cabeça, que é rock and roll. Então, qual a cultura que você quer implementar no seu time comercial? Os Nutelinhas ou os rock and roll? É melhor, escutei essa frase inclusive do John, é melhor você controlar cachorro louco do que se empurrar cachorro manso.
Não traga cachorro manso pro seu time Isso comercial. entra aquela questão de Caraca. perfil também, Entendeu? né, cara? Perfil Exatamente. comportamental. Quem que você Exato. tá trazendo no seu time comercial? Você tem que ter clareza. Né? É. Quem é que você quer trazer? Você Qual o perfil de pré-vendedor? Qual o perfil de vendedor? Isso aí já entra RH. Olha só que Exatamente. loucura o que a gente tá falando aqui. Cara, É muita coisa. tanta coisa, mano. É muita coisa que o gestor, o empresário tem que saber, velho. Aham. É porque o cara, ele começa a agência, ele acha que a agência é somente a gestão de tráfego. Nossa. Mas ele não entende que tem o financeiro, que tem o jurídico, que tem o RH. E dentro tem o de cada administrativo. uma dessas tem várias outras coisas. né? Exato. O organograma de uma empresa, ele é complexo. O cara tem que entender de várias coisas. Ele tem que ser um cara um pouco mais generalista, que ele entenda de cada setor ali de uma forma um pouco mais ampla e tem alguém principal responsável por aquele setor que seja especialista naquele Com setor. certeza. Agora, só tocando num ponto aí que você falou, e daqui a pouco eu quero tocar num ponto que o Lucas falou, é que é o seguinte, por ser muita coisa, o cara olha e fala assim, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Meu Deus, é muita coisa pra fazer. Exato. Cara, pra cada fase, existe um degrau a ser subido. Exato. Pra Step cada by step. etapa da sua jornada, existe algo a ser focado. Provavelmente, se você fatura 10 mil reais hoje por mês, você não deve focar nisso aqui que a gente tá falando, cara. Sim. Você deve focar em vender, Verdade. em trazer cliente, em aumentar seu faturamento. Calma, vai por passos. Essa é a importância de ter uma metodologia, de ter um acompanhamento ali. Ter clareza, né? Exatamente. Inclusive, pegando isso que tu falou, isso foi uma dificuldade nossa no começo. Como nós somos empreendedores visionários, e você que está assistindo também deve ser, você quer estar olhando lá para frente. É. Só que você esquece do step atual que você tá. Exatamente. Cara, existe uma frase que é step by step. Step por step. Por exemplo, hoje, a gente poderia, nós aqui, a gente poderia estar com uma média de 300, 400 clientes ativos. Só que a gente entende que o step que a gente está hoje é de tirar as pessoas erradas do barco e colocar as pessoas certas. Porque depois, pra gente fazer isso aqui é rápido. Então, primeiro, quem, depois o quê. Exatamente. Inclusive, é um livro que eu indico pra vocês. Isso aqui eu peguei com Jim Collins, do Empresas Feitas para Vencer. Indico que você leia. Vai step por Obrigatório step, pro cara ler esse livro aí, Nossa, tá? mano. Ah, tem muitas coisas pra fazer. A gente sabe o que tem que fazer. Mas o que eu preciso fazer hoje? Sim. Qual que é o próximo passo? Quem Faça pode um passo resolver cada isso? vez. Exatamente. Quem pode faça me um passo ajudar? cada vez. Quem pode resolver Olha isso? só, isso aí, cara, a gente busca muito, tá? Porque o que a gente tá falando aqui, isso aqui não foi tirado do nada. A gente fez muita consultoria, muita mentoria. Cara, a gente pagou consultoria de jurídico, consultoria de RH, consultoria financeira. Então, a gente investe, a gente sabe da importância. Se a gente for olhar para o nosso DRE, só de investimento em conhecimento ali, puxa, é 20, 30% do nosso faturamento. Com certeza. Porque a gente sabe que para o próximo nível, a gente precisa saber de coisas que são do próximo nível. O que fez a gente chegar até aqui não é o que vai chegar pro próximo nível. Sim. Nunca pode se acomodar, né, mano? E eu vou falar uma coisa aqui, pegando isso que tu falou, que eu até quero que gere um corte isso aqui. Cara, conhecimento, informação, é muito fácil. Você paga por ela. Você paga por ela para se acelerar. Se você não paga, você tá atrás das pessoas. Cara, se você não investe hoje em conhecimento, você está atrás das pessoas. Primeiro ponto é esse. Se você investe, você tá na média. Todo mundo investe. Todo mundo investe muito em conhecimento. Por exemplo, daqui a um ano e meio, eu preciso acelerar o meu inglês porque eu quero ir para os Estados Unidos estudar, né? Eu quero viajar o mundo estudando, né? É um objetivo meu, mas não é a informação que você tem, é a importância que você dá para ela. Aprenda isso. Às vezes você tem acesso à informação, mas por você não dar a importância devida para a informação, você não prioriza. E você não priorizando, você não faz. E você não fazendo, você não colhe resultados. Eu falo várias coisas todos os dias para algumas pessoas do nosso time. Entra no ouvido e sai no outro. Algumas vezes. E por ela não priorizar aquilo que foi falado, ela não consegue gerar o resultado que ela quer. Porque ela não deu a devida importância para a informação que ela recebeu. Então comece a analisar a importância que você está dando para as informações que você recebe. Isso é muito importante e fez extrema diferença. Falando do que a gente tava falando de passar step by step, né? Passar pro próximo nível. Cara, arruma uma maneira de colocar pressão em ti, colocar pressão em si mesmo, para que você se force aí pro próximo nível. Muitas vezes você chega onde você quer chegar, fatura 100 mil por mês e acha que para você tá tudo bem.
cara, você nunca vai entender a dimensão de onde é que você pode chegar, até onde você pode ir, enquanto você não vê outras pessoas fazendo o mesmo. Então, buscar conhecimento, buscar acesso, buscar informação, buscar estar próximo de pessoas que estão maiores do que você, é uma forma de você colocar pressão em si. Sim. É uma forma de você se motivar a estar lá também. Como é que um bilionário chega nesse nível? Andando primeiro com milionários. Sim. Esses milionários fazem ele ter um pensamento de um estilo de vida que eles querem ter. Chega nesse nível, começa a andar com multimilionários. Aí os multimilionários falam assim, porra, tem muito mais coisas que eu posso alcançar, que eu posso realmente conquistar. Quero chegar lá. Vai chegar lá. Começa a andar com as pessoas. Aí anda com multimilionários. Fica multimilionário. Pô, aí você encontra um bilionário que tem um super jato, uma super mansão, mora em vários países. Você fala, puxa, mano, esse cara tá muito à frente do meu nível. Sim. Quero chegar lá. Começa a andar com pessoas que sempre estão um degrau acima de você. Não se compara hoje, faturando 20, 30 mil reais, com quem fatura 1 milhão, 2 milhões por mês. Começa a se comparar com quem fatura 100. Depois de chegar no 100, começa a se comparar com quem fatura 200. Boa. Depois de 200, 500. Foi o que eu Cara, fiz. micro resultados geram extrema diferença no seu avanço. Sim. Porque micro resultados geram uma sensação de recompensa para o seu cérebro. Então, você avançando um degrau a cada dia é muito melhor do que você pular do 0 ao 10. Muito melhor. Isso aí. Show de bola. Entrando aqui no assunto agora de marketing, né? É pra gente finalizar também. Pra gente finalizar, vou começar a pergunta pro Léo. Eu acho que existem vários pilares no marketing. Eu vou falar o que eu penso e aí tu comenta sobre isso se quiser. Uhum. Eu acho que o pilar mais importante do marketing é a geração de valor e o aumento de percepção de valor. Que tá tudo interligado, é o aumento de branding. E isso tem muito a ver com marketing inbound, marketing de conteúdo. E eu queria que tu falasse um pouco mais a importância disso e pra ti, qual que é o 80-20 do marketing? Cara, com certeza é isso que você falou. Para mim, a geração de conteúdo, a captação de audiência é a base do marketing. Hoje não funciona mais, ou até funciona, mas muito pouco e é muito instável. Você querer vender um produtinho, vender algo que não tem uma imagem, que não tem um brand, que não tem uma audiência, que não tem uma personificação, que não tem uma autoralidade, que não tem autenticidade. É muito importante você fundamentar a sua imagem, fundamentar quem você é, para que você se venda para outras pessoas. Tudo que você vender, cara, vai partir do princípio, que é a sua imagem, que é o seu conteúdo, que é a geração de valor que você proporciona para outras pessoas que estão no mercado que você está. Então, respondendo a sua pergunta, o 80-20 do marketing hoje é, de fato, construir uma audiência pautada na sua autoralidade, pautada no seu conteúdo, no que você sabe falar e exatamente no que você pode transformar na vida das pessoas. Daí surgem os funis de vendas, daí surgem as prospecções pelo comercial, daí surge o que você oferece para a sociedade. Mas foca em construir a sua persona, foca em construir a sua imagem, ou foca em construir a imagem de alguém, como eu fiz nos bastidores durante muito tempo. Isso é princípio. Eu acho que o que a galera confunde, na verdade, em todas as áreas, comercial, marketing, eles ignoram o princípio, cara. Isso. E o princípio é o mais importante. A gente não tem que ficar trazendo os hackzinhos, a gente tem que trazer o princípio. Cara, você apega o princípio, velho. Se você se apegar ao princípio, as outras coisas vão fluir. Sobre o que você falou aqui agora, se a gente finalizar isso aqui, tava top. Se o cara parar pra analisar o que você falou, esse princípio, se ele entender isso, o resto vem automático. Acabou. É inconsciente, cara. Você começa a gerar valor, começa a oferecer, começa a construir a sua persona, as pessoas vão querer comprar de ti, as pessoas vão querer sua solução. Exatamente. Ela já comprou. Você só vai embalar isso num produto. Esse aí. Entendeu? Sim. Então, show. gente, pra finalizar aqui, a gente fala sobre muito assunto, cara. Tem realmente... Nosso host aí vai... Rapaz, tem- se a gente ficaria o dia inteiro Não, tem falando. tanta coisa pra gente falar, cara. A gente podia passar 10 horas aqui tranquilo. Inclusive, que a gente... Ó, já coloca aqui embaixo qual é o tema que vocês sugerem pro próximo podcast. Boa. Exatamente. E aí, Se a galera gostou também, né? Coloca nos comentários se vocês Um gostaram. projeto novo que a gente tá começando, a gente precisa de feedback de vocês, Cara. né? O feedback Importante. de vocês são micro-resultados pra gente, né? É o que vai fazer a gente querer continuar, é o que vai realmente impulsionar a gente a continuar com isso, porque a gente tá vendo que tá dando resultado, que tá trazendo valor. É sobre isso, cara. Sim. É sobre gerar valor e ver se as pessoas estão aceitando, estão contribuindo com isso, estão gostando de ver isso. Sim. Isso gera motivação, que é o motivo para a ação, Sim. né? Exatamente. Então, para finalizar aqui, gente, eu queria que vocês dessem uma última palavra Boa. para que a gente possa encerrar esse Último insight, primeiro, bora. Esse primeiro podcast aí Boa, da aceleradora. Cara, Então começa por você aí. Tá. Fábio. O último insight que eu daria pra você, o dono de agência, empresário. Cara, você tem que focar 100% na gestão da sua empresa. Quando você tiver essa mentalidade e pensar, cara, eu preciso estudar gestão.
É isso que eu preciso focar. Como, Wanderson? Leia livros, compre cursos, mentorias. Cara, dá um jeito. Internet, ChatGPT, comece a estudar a gestão. Porque aí sim você vai entender onde que tá o jogo. Grandes empresários, eles jogam o jogo da gestão. É o que eles fazem todos os dias. Trabalhe todos os dias para você focar 100% no estratégico da sua empresa. E aí sim você vai ter um negócio sustentável, que consegue crescer com escala, trazer as pessoas certas. Foque na gestão da sua empresa. E só complementando isso, cara, gestão é a habilidade mais cara, tá? Gestão é a habilidade mais cara. E quando a gente fala de gestão, não é só gestão de empresa. Para você gerir uma empresa, você tem que gerir pessoas, você tem que gerir processos, você tem que gerir tempo, você tem que ser um gestor do tempo. A si mesmo. Você tem que gerir a si mesmo, a sua vida pessoal, que hora você dorme, que hora você acorda, como você se alimenta. Se você não é capaz de gerenciar nem a sua vida pessoal, se você é uma pessoa desordenada, uma pessoa desregrada, uma pessoa que sai comendo um bocado de porcaria, uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que não tem ordem na sua vida, você não está sendo nem um gestor da sua vida. Como é que você quer ser um gestor da sua empresa? Não justifica nenhum sucesso no trabalho com um fracasso na vida pessoal, né? Então, assim, primeiro você tem um sucesso na sua vida pessoal, depois você tem um sucesso na vida profissional. É isso. E o meu insight para hoje é uma complementação do insight do Wanderson. Tudo é gestão. Gestão de tempo, gestão de sono, gestão de comida, você tem que comer direito, você tem que dormir direito, gestão de relacionamentos. Uma das habilidades mais caras que uma pessoa pode ter é a capacidade de gerir listas de relacionamento. Então você tem que aprender a gerir essa lista de relacionamentos. Como que você está se relacionando com as pessoas? Inclusive, depois a gente vai falar sobre um podcast de OKRs. A gente tem os nossos OKRs de sócios, que é se conectar com algumas pessoas. Gerir essa rede de relacionamentos. Exatamente. Então, cara, você tem que ser um gestor da sua vida, primeiramente, antes de você querer ser um gestor de uma empresa. Boa. Meu insight para esse podcast é isso. Boa. Top demais. E agora o meu insight é uma síntese do insight de vocês. O Wanderson falou muito tecnicamente, você deu um insight do que o Wanderson falou, complementou ele, e eu vou complementar vocês dois falando o quê? Foca na sua base. Foca na base de tudo. Antes de querer, de fato, implementar novas mudanças, testar novas coisas, foca no que funciona, tanto na sua vida pessoal, como nos negócios. Foca em fazer o feijão com arroz. Foca em gerenciar a si mesmo, primeiro. Foca em cuidar de uma estratégia de marketing padrão. Foca em atrair audiência. Foca, cara, nos princípios. Foca na sua base, que o resultado ele vem ao longo do caminho. Boa. Show de bola. Pra cima. É isso que tá. É isso aí, pô. Isso aí. Gostei demais desse podcast. Foi quase uma hora aí de conversa. Isso aí. Se você gostou, deixa nos comentários, Deixa o seu compartilhe like aí, com se inscreve no um canal. amigo. E lembrando, se você quiser acelerar a sua agência de marketing, a gente tem um programa de aceleração, tá? Onde a gente fornece uma consultoria de diagnóstico e implementação de uma trilha para você de forma gratuita, tá? Fica aqui no QR Code desse ou no lado, link da bio, ou desse lado, no link aqui da descrição. De alguma forma você consegue acessar, tá? É isso. Só complementar aqui, você que postar lá, a gente vai remarcar você. Então, Boa. bate uma foto aí desse podcast, marca lá no Instagram, diz que está assistindo, pra gente repostar você. Editor, coloca aqui nossos arroba. Nossos arroba pra galera marcar a gente lá. Então é isso. Time, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Boa. Você que tá assistindo esse podcast, tamo junto. Participa aí do nosso programa de aceleração, acompanha a gente lá nas redes sociais que com certeza você não vai se arrepender, tá bom? Valeu. Valeu, tamo junto. Galera. Valeu, tchau, tchau.